Olá pessoal, normalmente a gente sempre conversa sobre um tema, né? Mas eu acho importante a gente conversar sobre esses dois temas, que são a depressão e a ansiedade. São temas que normalmente são considerados co-irmãos, eles andam junto, é muito difícil a gente separar uma depressão de uma ansiedade. Lógico que em termos de técnica, em termos de sintomatologia, são sintomas diferentes, mas na prática, quando a gente recebe vocês, que são os nossos pacientes, é muito difícil você às vezes fazer uma diferenciação. Ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, eu vou no psiquiatra porque eu estou um pouquinho triste. Não, a gente vai buscar a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, quando a gente já não está mais aguentando. Então a doença ela já está tomando parte do nosso dia a dia. Aí é a grande dificuldade. Eu estou com uma depressão, eu estou com ansiedade. Vamos diferenciar um pouquinho. Quando a gente fala em transtornos, a gente sempre fala assim, transtorno a gente vai estar associado a vários sintomas, várias manifestações clínicas que acabam interferindo no seu dia a dia. Quando a gente lida com depressão, é importante a gente frisar isso. Depressão é um transtorno de humor. Então, como um transtorno de humor, ela afeta o seu equilíbrio, ela afeta o seu estado emocional, o seu psicológico. Então, você passa a ter sintomas como cansaço, fraqueza, indisposição, irritabilidade, às vezes uma sonolência acentuada ou às vezes até o contrário, você passa a não ter sono à noite, que é muito comum, você passa a ter dificuldade no raciocínio, em focar nas suas atividades, em se concentrar, as pessoas estudantes, pessoas em idade laborativa, que esteja atuante, elas passam a ter às vezes o sintoma inicial, que assim, estou esquecendo demais, eu não estou tendo concentração. Então, o transtorno depressivo é um transtorno que não necessariamente a gente vai acordar, se pegar chorando o tempo todo e trancado num quarto, porque essa é a grande ilusão. Todos nós imaginamos que a gente está com depressão quando a gente está trancado no quarto chorando e não quer ver ninguém. Na verdade, esse sintoma às vezes só vai aparecer em último caso, quando você já está extremamente debilitado. E por quê? Porque hoje em dia a gente tem um emprego, a gente sabe que não pode faltar, não tem outro para a gente suprir e trocar a qualquer momento. Então a gente pode estar deprimido e ser funcional. Não quer dizer que você esteja feliz, que você tenha prazer em realizar. Se você pudesse, você não iria. Então a depressão ela afeta de outras formas, mas a gente às vezes não percebe. Mesma coisa a ansiedade. Ansiedade é um sintoma muito subjetivo. Então eu posso apenas roer uma unha, eu posso apenas ficar batendo a minha perninha enquanto assisto um filme, eu posso não conseguir assistir um filme e ficar rodando de um lado para o outro, eu não preciso abrir um quadro às vezes de síndrome do pânico, de parar numa emergência para fechar um diagnóstico, eu estou ansioso, a ansiedade ela está tão generalizada que eu não consigo mais fazer minhas atividades. Pelo contrário, ela começa simples, ela começa em coisas pequenas, coisas que a gente não dá valor, tipo, eu não estou conseguindo sair, então eu vou ficar mais em casa, é mais fácil, é mais cômodo, à noite eu me sinto mal quando eu saio, então eu vou sair durante o dia. A gente começa a criar várias metodologias, várias desculpas para passar por essas fases. Só que quando a gente percebe, a depressão e a ansiedade ela já começa a se juntar. Então eu estou para baixo, eu fico ansioso, ao mesmo tempo eu não saio. Eu vou deixar de ir a festas, vou deixar de ir em eventos familiares. Daqui a pouco não vou conseguir trabalhar de ônibus, porque no ônibus eu me sinto mal. É impossível que você que esteja passando por isso não comece a se sentir mais para baixo, se sentir fraco em muitas situações, se sentir como se não estivesse conseguindo vencer, está sendo mais forte. E isso vai exaurindo suas energias. Mas quando você chega pra gente, você chega ansioso, deprimido, e às vezes a gente não percebe, a gente não aceita, a gente para N vezes na emergência com sintomas de dor no peito, falta de ar, mão formigando, e a gente só acha que aquela queixa é cardiológica, mesmo tendo feito todos os exames. E o cardiologista pede, olha, você precisa procurar um psiquiatra, isso são sintomas de ansiedade. E a gente não tem tempo, a gente não quer aceitar a doença, então a gente começa a arranjar desculpas. Só que quando as coisas começam a ficar tão incapacitantes, a gente busca ajuda.
e normalmente ou para o psicólogo, ou para o psiquiatra, ou até para o neurologista, mesmo não sendo a pessoa, né, indicada para esse caso, mas é mais fácil a gente ir no neurologista, vamos ser bem sinceros, né? A gente tem um preconceito muito grande com a psiquiatria. Lógico que o profissional responsável por isso é o psiquiatra, mas assim, procure ajuda, mesmo que seja com um neurologista, que seja com um médico de família, porque é um profissional que está ali pronto para te orientar da forma correta. Às vezes a família fala, você tem um caso em casa, mas é difícil da gente aceitar. Então quando um profissional te fala da forma clara, sucinta e que é necessário você tratar, você começa a observar de uma outra forma. Então, o mais importante é você procurar ajuda. Isso vai fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas em torno de você, no seu trabalho, no seu aprendizado e vai te dar suporte para aguentar esse momento tão difícil, tão devastador que é passar por uma depressão ou uma ansiedade. Eu espero que conversando um pouquinho, se abrindo, a gente consiga buscar mais ferramentas para te dar um suporte da forma correta. Com isso, a gente abordou dois temas que chegam cada dia mais para a gente, é o nosso dia a dia dentro da saúde mental. Depressão e ansiedade são doenças extremamente incapacitantes, são doenças extremamente debilitantes e são doenças que acometem a cada dia mais e mais pessoas. Espero que conversando um pouquinho a gente possa ter esclarecido. Caso vocês tenham ideias sobre temas novos, coloque aqui embaixo para a gente conversar, para a gente poder abordar, porque a sua dúvida é de outras pessoas também. Nós temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal,